Eu vou colocar uma pergunta aqui que eu achei super interessante, que é o seguinte: a pergunta veio o seguinte: eu já estou nos Estados Unidos. Como eu faço para transformar o meu status para um green card? Essa é uma pergunta interessante, porque é um caminho possível, um caminho muito utilizado até ali 2022, mais ou menos, mas que hoje está sendo um pouquinho mais difícil. Primeiro, a gente precisa entender como que funciona a aplicação de um pedido de visto. Tem dois caminhos diferentes. Essa aplicação pode se dar totalmente em um consulado americano, ou seja, para quem está fora aqui dos Estados Unidos, você pode solicitar um green card sem nem precisar estar aqui. Você faz tudo isso através do consulado. É um processo que uma empresa de imigração, um advogado de imigração pode ajudar a fazer e que todo o processamento, o pedido do visto, a análise, até a realização da entrevista, tudo isso é feito sem você precisar sair do seu país. Inclusive, esse é o meio mais recomendado para a aplicação de um green card. Você continuar dentro do seu padrão de vida, na sua casa, no seu trabalho, aguardando o processamento do visto, aguardando a aprovação, sem expor sua família a nenhum tipo de risco, de ilegalidade e tudo mais. E aí sim, quando o seu visto for efetivamente aprovado e você estiver autorizado a entrar nos Estados Unidos, aí você faz essa mudança. Esse é o tipo de aplicação do processo consular e é o que a gente mais indica. Mas existem algumas possibilidades em quando você está aqui nos Estados Unidos, você poder fazer a solicitação do Green Card estando aqui dentro, através do que a gente chama de ajuste de status. Como que funciona isso? Você precisa estar com o status legal aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, ter entrado aqui com o visto. Esse visto precisa estar válido. Você faz a solicitação de um green card, de algum dos green cards, EB1, EB2, EB3, e quando esse green card se tornar aprovado e disponível para você, você pode mudar esse status, saindo do visto que você está para o novo visto de residente permanente. Então, esse é um dos caminhos. E por que eu falei que até 2022 isso foi bastante comum, mas que recentemente isso está um pouco mais complicado? Porque até lá, a maioria das categorias de visto, ou pelo menos as mais comuns, a EB1 e a EB2, elas estavam o que a gente chama de current, ou seja, disponíveis. Quando você era aprovado para um green card, já tinha um green card disponível para você naquele momento. E por isso era possível você fazer o ajuste de status. Porém, como esse visto se tornou muito popular, e a quantidade de aprovações subiu muito, acabou ultrapassando o limite de green cards que o governo tem para serem emitidos por ano. Cada categoria desses vistos de trabalho tem 40 mil green cards anualmente para serem emitidos. O EB2 é um deles. Só que hoje eu tenho mais de 40 mil pessoas já aprovadas nesse visto, aguardando o seu green card. Isso acaba criando um backlog, uma fila de espera que hoje está levando mais ou menos 2 anos. Então, do momento que você aplica até você poder fazer esse ajuste de status, seria necessário aguardar mais ou menos 2 anos. Só que você precisa aguardar aqui 2 anos com visto válido. Então, imagina você entrar como turista, que te dá autorização de no máximo 6 meses. Como que você aguarda 2 anos até você poder fazer o ajuste de status, tendo o seu visto aprovado, se o seu visto só vale por 6 meses? Então, o maior problema hoje é justamente isso. Ah, Davi, mas eu estou como estudante, o meu visto permite que eu fique aqui por 2, 3, 4 anos. Ótimo, não tem problema nenhum. Se o seu visto permite que você fique aqui todo esse tempo, você pode aguardar dentro dos Estados Unidos durante todo esse tempo e fazer o ajuste de status lá na frente. Mas a gente precisa lembrar do seguinte: o visto de estudante, por exemplo, ele não autoriza trabalho. Então você tem que estar consciente de que você pode ficar aqui dentro dos Estados Unidos 2 a 3 anos, mas sem poder trabalhar. Ou seja, recebendo dividendos ou vivendo aqui de renda que você tenha de fora dos Estados Unidos, seja de patrimônio que você já tem, ou recebendo algum valor de dividendos que você tenha, ou de parentes que possam estar te ajudando, e assim por diante. Porque esse período como estudante não te autoriza trabalho. Então a gente sempre fala que o ajuste de status ele é um caminho, mas que precisa ser bem estudado. Por isso a gente sempre recomenda, se você está dentro dos Estados Unidos, está pensando em aplicar um green card e quer ficar aqui, permanecer aqui, procura uma empresa de imigração, procura um advogado de imigração para te orientar exatamente qual que é o melhor caminho e estratégia para você, para não correr o risco de você ficar ilegal em algum momento aguardando o green card. E a pior coisa que tem é você aplicar para um green card, ter ele aprovado, só que na hora de receber o green card, porque você violou alguma regrinha da imigração, esse green card ser negado lá na frente. Esse é o pior cenário que existe. Então, se você
está aqui dentro dos Estados Unidos, tem vontade de aplicar, procura um advogado que eu acho que vai ser o melhor caminho para você. Maravilha, Davi. Acho que respondemos aí a essa principal pergunta e quem tiver mais perguntas aí pode entrar no canal e fazer as perguntas que a gente obviamente vai endereçá-las. Tem uma segunda, uma importante, uma pergunta aqui bem interessante, Davi. A pergunta é o seguinte: tenho mais de 50 anos. Isso atrapalha a minha chance de conseguir um green card? Essa é uma pergunta muito boa e muito recorrente, Arsênio. Muitos clientes nossos perguntam exatamente isso. Pô, mas a minha idade atrapalha de alguma forma? Vai ser considerada a minha idade pelo oficial de imigração? Ele vai considerar a minha idade para aprovar ou não um visto? Isso é muito legal, porque aqui nos Estados Unidos não existe preconceito em relação à idade. Inclusive, a própria legislação defende isso. Então, a idade não é algo que, de fato, é considerado em qualquer processo imigratório. Nunca vai ser considerado, independe da idade do aplicante. O mais importante é a adesão daquele perfil ao visto que ele está pedindo. E a idade não tem nenhum relacionamento com isso. Assim como, por exemplo, falar fluentemente inglês é uma outra dúvida muito comum. Eu não falo fluentemente inglês, eu consigo ter um green card aprovado mesmo sem falar? Consegue, sem falar você consegue ter um green card aprovado. É outra história o quanto vai fazer falta para você aqui nos Estados Unidos não ter um inglês fluente ou pelo menos conseguir se comunicar com o americano, né? Eu acho que fluência você só ganha mesmo depois você vive aqui e tal, aí sim você se torna fluente. Mas pelo menos se comunicar, isso é muito importante, são duas coisas distintas. Para conseguir um green card, a idade não é importante, não faz diferença na aplicação. Falar fluentemente inglês também não é uma exigência para a grande maioria dos vistos. Então, isso não é uma preocupação que precisa ter. Muito pelo contrário, as empresas americanas, inclusive, muitas delas têm programas justamente para empregar pessoas de terceira idade, e 50 anos não é nenhum impeditivo nem para o green card e nem para você se recolocar no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, com a idade, pode ficar tranquilo em relação a isso. E deixa eu te fazer a última pergunta, Arsênio, que o pessoal separou aqui. Donald Trump eleito. Toda essa caça às bruxas de imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Ainda vale a pena emigrar para os Estados Unidos? Ainda é o momento? 2025 ainda é o ano para se pensar em imigração aqui para os Estados Unidos? Eu acho, como falamos no início ou na metade desse programa, que em toda a minha experiência hoje como cidadão americano, em meus 40 e poucos anos de frequentar os Estados Unidos como cidadão hoje, eu tô eu diria que é uma janela de oportunidade que poucas vezes eu vi, baseado nas seguintes, principais, características. O Trump quer eliminar o imigrante ilegal e, ao mesmo tempo que ele quer criar tarifas de importação para que as empresas americanas ou estrangeiras voltem a fabricar os seus produtos nos Estados Unidos. Gente, é, é realmente interessante a fórmula. Vai faltar mão de obra para toda a cadeia produtiva dos Estados Unidos. E talvez não tenha havido outro tempo nos Estados Unidos, talvez somente lá no tempo de logo antes da grande recessão de 1929, quando o imigrante ilegal foi tão repelido. Então, 2025 é o ano próprio para que os brasileiros e quaisquer outros cidadãos, mas no caso aqui da nossa audiência, do brasileiro considerar entrar pela porta da frente nos Estados Unidos, que ainda é e será por muitas décadas a maior economia do mundo, e a Constituição americana com certeza continuará sendo a referência mundial de civilidade. Então, 2025, Trump traz uma janela de oportunidade de imigração que eu, pelo menos, vi poucas vezes. Nesse ponto eu concordo contigo, Arsênio. Eu acho que nunca houve uma oportunidade tão grande para a imigração. Como a gente falou, é óbvio que a imigração ilegal vai continuar sendo cada vez mais combatida pelo atual governo, não há sombra de dúvidas disso. Agora, se você pensa em migrar legalmente, quer buscar o caminho certo, essa é a oportunidade. A gente tem uma janela aqui que dificilmente vai se repetir nos próximos anos.